Bom, eu estava falando no vídeo anterior sobre minha adolescência, que foi de 96 a 98, basicamente a época do ensino médio. E agora eu vou falar a época que eu conheci uma pessoa que eu fui descobrir anos mais tarde que ela era uma pessoa bem manipuladora. E isso demorou anos para eu descobrir, para eu conseguir perceber isso, porque eu era uma pessoa muito ingênua, uma pessoa que não via essa maldade nas pessoas. Vamos falar então sobre o ano de 1999. O ano de 1999, no início dele, eu cheguei a. Deixa eu lembrar. Foi o ano que eu fiz 18 anos, então era 17 para 18 anos. E assim, eu tinha que escolher começar uma faculdade, algo assim. Então, como eu fiz processamento de dados, era natural para mim que eu fizesse uma faculdade que tivesse a ver com informática ou algum outro curso que tivesse relacionado à informática. Então, eu fiz processamento de dados. Processamento de dados. Fiz sistemas de informação. Era a faculdade que eu comecei em 1999, mais ou menos na metade do ano. Até a metade do ano, eu tô me recordando aqui, eu. Olha, eu não consigo me lembrar direito o que eu fazia essa época. Se eu ficava mais em casa ou se eu cheguei a. Eu saía, eu acho que eu. Eu tava numa fase assim, eu pegava a minha bicicleta, eu lembro que de 97, 1997, eu ganhei uma bicicleta. Se eu não me engano foi em 1997 que eu ganhei essa bicicleta. Acho que foi, por aí, ou 96. Não lembro muito bem a data especificamente. Eu acho que foi, 96 eu ganhei aquela bicicleta. Eu tinha uma bicicleta e E assim, o que eu não tinha aqui no bairro, eu pegava aquela bicicleta e eu acabava indo aqui em bairros próximos. E às vezes, como eu tinha outros amigos aí que saíram desse bairro aqui, alguns eu ia na casa deles, assim, ia visitar. Mas é aquele drama que eu falei do vídeo passado, que eu sempre tava correndo atrás dessas pessoas, sabe? Então parece que era assim um karma pra mim, aquilo que eu sempre tava. Não era o contrário, tipo assim, não era uma coisa sadia, que eu recebia às vezes visitas ou eu era procurado. Geralmente era eu que tava. Que me manifestava. Talvez eu acho que até era procurado, não lembro agora muito bem que faz muitos anos, mas eu lembro que em 1999, voltando, eu pegava essa minha bicicleta e eu ia assim, eu ia até a metade do ano assim, eu lembro que eu ia, dava algumas voltas aí, eu não lembro muito bem se eu cheguei a trabalhar até a metade do ano. Não lembro aqui se eu cheguei a trabalhar. Não estou me lembrando muito bem. Se eu cheguei a trabalhar em algum lugar assim, realmente agora eu não tô me recordando muito bem, sabe? Disso aí. Dessa parte aí, 1999. É, eu acho que não, tá? Eu vou falar só o que eu lembro mesmo. Não adianta eu falar do que eu não lembro. Mas
Em 1999, assim, na metade do ano eu fazia essa faculdade, né? Deixa eu só me lembrar, mas se eu fazia faculdade eu também tava, mas isso foi mais na metade do ano, antes da metade do ano. Deixa eu só me lembrar da onde que eu vinha naquela época que eu fazia isso, que eu estudava à noite, mas durante o dia eu eu cheguei a eu cheguei a estar num trabalho, era estágio, naquela época era muito estágio que fazia, estágio pra... agora eu lembrei. É que foi assim, eu fui processamento de dados e me formei em processamento de dados em 1998. Em 1999, agora eu lembrei melhor, eu tava numa empresa, foi bem dizer um dos primeiros estágios que eu peguei. Um dos primeiros estágios. Mas assim, eu entrei assim, era uma coisa fria, porque realmente, se eu não me engano, eu não estava em faculdade nenhuma. Não estava em faculdade nenhuma quando eu entrei naquele estágio. É que eu lembro, não estava. Eu não estava em faculdade nenhuma. Era uma coisa assim, louca assim, né? Que eu, sei lá. Eu acho que eu consegui lá, fiz um chuncho lá. Não sei como lá eles assinaram. Onde eu fiz o processamento de dados, eu acho que eles assinaram um documento lá como se eu pudesse fazer aquele estágio, assim. Porque um amigo meu desse ensino médio, ele fez o estágio dele nessa empresa e ele meio que fez um meio de campo lá que poderia ser uma bocada pra mim. Mas esse cara, ele já era de uma... É aquilo que eu falei, que eles tinham um padrão de vida melhor, já tinha... morava numa casa bem próxima do centro, morador antigo da cidade. Tinha assim um padrão assim de vida já legal, assim, acho que até ia pra praia, sei lá, não sei se eles tinham casa de praia. Eles faziam coisas assim que pra realidade de muitas pessoas assim era uma coisa assim muito, né, na época assim, em 98, 97, 98 eles já tinham computador, vamos dizer, bom. E na época quem tinha isso aí eram pessoas que tinham muito dinheiro, tinha computador, já estavam começando a colocar a internet de escada ainda, estava aquele processo. Então acho que eles eram assim, era de uma família bem abastada aqui da cidade. E ele fez esse meio de campo, então eu estava nessa empresa, fazendo esse estágio. Um estágio, entre aspas, até porque eu não estava vinculado a uma instituição. Até a metade do ano eu não estava. Eu estava avulso, assim. Eu não estava em faculdade nem nada. Nem fazia curso técnico, nada. Mas eu acho que eles conseguiram lá, de alguma forma, validar aquele documento. E eu peguei nesse estágio, acho que 3 meses. Era o tempo, mais ou menos. Que era para fazer para trabalhar com sistema Delphi era, e esse cara tava lá, sabe, esse cara ele deu força para eu entrar nessa empresa, mas a força que ele deu foi aquela para entrar e acabou, não tinha mais nada além disso, além daquilo ali não tinha nada, sabe, e pra mim a época talvez era uma grande brincadeira aquilo ali, não tinha noção do que podia aproveitar ou não daquilo. Era uma empresa dos anos de 80, início dos anos 90, essa empresa. Não era uma empresa tão antiga, mas também era uma empresa que um dos caras lá, ele era de processamento de dados, computação,
Então ele veio desses cursos aí que a gente fez. Então ele conhecia pessoas dali que tinham afinidade com esse mundo, né? Então ele acabava dando uma oportunidade maior. E eu lembro que a gente começou nisso. Só que uma das coisas que eu tinha também nessa época, como eu falei, sempre tive assim problema de precisava ter amigos aqui e ali, precisava ter vínculos pessoais com pessoas assim, assado. E era uma coisa assim que me incomodava, porque no trabalho eu até sentia que tinha alguns vínculos, me dava bem com essas pessoas. E só que assim, fora dali não tinha, então vem isso que eu falei. O vídeo anterior eu comentei. Quando ia dar o horário para ir embora, assim, dava uma coisa ruim, dava até nossa, que não queria ir embora porque era uma coisa que ia me fazer mal, tá? Ir embora e é uma coisa assim que era depressivo pra mim, sabe? É uma coisa que eu precisava ficar naquele lugar que tinha pessoas e eu me sentia bem ali com aquelas pessoas. Então eu tava muito debilitado naquele período. E também, além disso, não estava tendo foco naquele meu trabalho de processamento de dados naquele sistema, não estava fazendo o que deveria fazer. E pelo contrário, estava até jogando, fazendo coisas que não tinha nada a ver naquele computador que era da empresa, fazendo coisas que não tinha nada a ver, ou jogando às vezes em sites que não tinha nada a ver, talvez até num bate-papo, acho que tinha, na época tinha muito isso. Esse lance de bate-papo é uma coisa que veio desde 96, quando eu comecei na internet e comecei a usar. Isso tinha muito, tinha aqueles programas de bate-papo, era o chamado Mirk. Então, cada computador que tu via, às vezes tinha instalado um programinha daquilo lá. Então era febre, todo mundo entrava naquilo, conversava e muita gente que até se conheceu com aqueles programas Mirk. Aqui na cidade tinha muita gente que usava. Era uma febre aquilo. Então, as pessoas assim era cultuado, sabe? Era bem comum. Era hoje como hoje em dia, hoje um WhatsApp da vida. Todo mundo quer ter o WhatsApp. Na época, quem tinha um computador com internet queria instalar aquele programa, que era um programa de bate-papo, assim, que era bem rápido, texto. E era um programa, assim, que era muito famoso. Todo mundo queria estar usando um programa desse para se conectar com outras pessoas. E aí tinha salas do Brasil inteiro, das cidades do Brasil, sei lá, do exterior. E eu lembro que nesse trabalho, em 1999, eu fazia uso desse programa, falava com pessoas aí da região. E eu lembro que na metade do ano eu comecei eu acho que esse estágio foi assim quando eu já tava, foi na metade do ano, se eu não me engano. Antes da metade do ano eu não tinha feito nada assim que eu entrei assim em trabalho mesmo, se eu não me engano eu não peguei nada assim, eu acho que até vi algumas coisas, mas eu acho que eu não cheguei fiz alguns bicos assim, formatação de computador, coisa assim. Acho que eu fiz alguma coisa assim, eu tinha feito. Mas trabalho mesmo eu não tinha pego nada. Eu acho que eu já estava na faculdade quando eu estava nesse trabalho. Então, foi na época de agosto, deve ter sido na época de agosto, setembro, outubro. Talvez tenha sido nessa época. Talvez tenha sido nessa época que eu fiz esse estágio. Mas antes da metade do ano eu cheguei a fazer uma preparação para vestibular, coisa assim, numa escola aqui próxima. E até tinha uma garota que eu gostei, assim, que eu até tentei me relacionar. E na época acabou até não vingando, sabe? Não vingou aquilo, não. Eu saí um pouco com ela algumas vezes,
que era uma conhecida antiga do bairro, mas mesmo assim acabou não vingando, não deu certo. Eu era mais velho que ela, eu tinha 18 e ela tinha 14. Mas assim, acabou não vingando aqui, não deu certo aquilo. E era uma coisa assim, era uma garota assim que eu achava assim bacana ela assim na época, eu achava interessante. E foi uma coisa que também não deu certo, sabe? Foi aquele amor frustrado, aquela coisa. Então, não sei se isso tudo vai se acumulando, vai meio que causando uma sensação de perda, sei lá, não sei se é acumulativo isso, porque eu era uma pessoa muito caseira. Então, aquilo ali era uma experiência que eu tinha que ia marcando, né? Pra quem não faz nada na vida. Porque eu acho que eu nem trabalhar mesmo, eu não tô lembrando. É que eu não lembro de onde eu vinha. Acho que quando eu comecei naquele estágio que eu falei ali, eu não tava na... Eu não cheguei a estar na faculdade, eu entrei na faculdade depois. Depois que eu já tava lá. Eu já tava nesse estágio, mas quando eu comecei lá foi assim, como eu falei mesmo, foi no improviso. E eu sei assim que, vamos dizer, então eu fiz esse estágio e acabou não dando certo, eles acabaram vendo que eu tava lá moscando e era uma vergonha mesmo, eles acabaram até percebendo lá que eu não tava produzindo e dava pra ver lá os sites que eu andei acessando, tudo mais, e só tava eu me enganava, as pessoas lá ao redor estavam todas percebendo que não tava acontecendo as coisas, não tava tendo produção. Então acabou ali, o estágio acabou por ali. E claro que ninguém é legal contigo de chegar e dizer, ó, você tá se dispersando aqui e ali, ou você tem que fazer isso e aquilo, ver se é o que tu quer mesmo. É difícil ter alguém assim que faça isso pra você, ainda mais uma pessoa que tava perdida como eu tava. E ninguém chega assim bonzinho e fala essas coisas. Talvez eles chegam pra falar. Eles chegavam e falavam, ah, teu conhecido aí, ele tá aqui, nunca vou me esquecer. Ah, ele decolou aqui. Usaram essas palavras. Ele tá super bem, não sei o que, tá fazendo isso e aquilo. Tava voando baixo. Esse meu outro conhecido que estudou comigo. E ele era tipo um modelo de pessoa pra mim ali. Ele era, vamos dizer, um modelo de pessoa. Só que na época, essa minha carência, assim, talvez eu queria mais, sabe? Eu queria talvez um amigo de verdade. Pra uma coisa que não iria existir, de verdade. Falando hoje em dia, uma coisa que não ia existir, porque ele era um cara que era colega de sala, mas ele nunca foi. De verdade, ele nunca quis ter amizade nenhuma. Simplesmente na sala ele era um colega de sala. Mas fora dali nunca aconteceu. Ah, vem aqui, David, ó. Quiser bater um papo, chegar aqui em casa. A gente tinha telefones, tudo, cada um tinha seus telefones. Mas nunca aconteceu de, vou ligar pro fulano aqui, vamos bater um papo aí, de repente a gente troca uma ideia, ou estuda tal coisa. Eu acho que na época do ensino médio, esse cara até me ajudou em algumas dúvidas que eu tinha de informática. Como eu falei, ele tinha um computador, então ele já estava habituado em algumas coisas na informática. Então ele acabou me dando umas ajudas que ele tinha facilidade, então ele me ajudou, foi um cara bacana nessa parte de me ajudar, mas talvez na minha cabeça às vezes eu não separava muito bem isso aí, porque eu, eu era uma pessoa tão boa e como é que essa pessoa não tá querendo ser minha amiga? Isso é uma coisa que eu nunca entendi, sabe? Eu sou tão bonzinho, eu sou tão isso, sou tão aquilo, mas simplesmente essas pessoas elas não querem saber disso, elas se afastam e eu não sou bom o bastante para ser amigo delas, fazer parte do círculo delas. Isso que acontecia. E como eu falei, eu acabei saindo daquele estágio, 1999, foi um dos primeiros. E continuei a buscar. Eu lembro que agora talvez eu possa estar pulando etapas aqui, mas eu achei essa outra empresa que eu entrei.
E lá que eu conheci essa pessoa manipuladora, que eu vou contar aqui nos outros vídeos, a partir de 1999. E era uma empresa assim que tinha selecionado algumas pessoas também para um sistema novo. E esse cara entrou, era uma equipe nova lá, de, vamos supor, eu, mais 2, 3 caras que entraram. E na época a gente era de faculdade, esse cara até nem fazia faculdade, nada, só tinha feito cursos de informática à parte, de rua, vamos chamar, cursos de informática de bairro aí que eles fazem, de iniciação à informática e simplesmente tava lá, sabe? E E eu, tá, tudo bem. Na época eu era pra ter um estudo muito mais avançado, saber muito mais coisa, ter muito mais facilidade. E eu entrei, né, nessa empresa, acho que na época eu já tinha um computador, mas já tinha sido comprado um computador um pouco melhor, né? Em 99 a gente já tinha um computador um pouco melhor. E E assim foi, né? Mas eu sempre com aquela carência de pessoas ao meu redor, de ter algum relacionamento, de alguma coisa, sabe? Talvez as pessoas ao meu redor viam isso e se aproveitavam, percebiam, o cara ali tem uma ideia, fala umas coisas que, é isso que eu digo, falava coisas que essas pessoas davam risada, achavam assim, o máximo eu tava falando umas coisas que pra elas não fazia sentido. E pra isso tudo virava um bullying, que eu chamo, de um círculo de piadas tóxicas. Elas faziam isso entre elas, aí ficava aquela patotinha do medo, e às vezes um puxando o tapete, e se tornava uma coisa assim que também atrapalhava meu trabalho, queira ou não, porque às vezes eu tentava me entrosar, talvez eu falava algumas coisas e aquilo acabava. Esse meu entrosamento acabava chamando mais a atenção dessas pessoas pra puxar meu tapete, sabe? Então era uma forma também de me desestabilizar do que eu tinha que fazer. Então já era uma pessoa que tinha dificuldade às vezes de estar me concentrando no que deveria ser feito. E tinha essas questões aí de querer me enturmar, de querer me fazer parte de um círculo social, de não frequentar a igreja, não ter um grupo de amigos, não ter aqui familiar por perto diferenciado, tipo primos, outros tipos de tios aqui perto. Nunca tive familiares assim, avô, avó, próximo aqui, nunca foi meu caso. Então foi uma coisa assim que essas pessoas nesse trabalho, elas viam assim e pensavam, não, esse cara aqui é o cara que nós vamos tirar sarro e vamos pegar esse cara aqui pra se divertir mesmo. E isso foi assim, foi indo assim, eu não lembro muito bem agora se chegou até a virada do ano de 99 para 2000, eu tava nessa empresa, ainda não me lembro muito bem. Mas vou dizer aqui, vou imaginar aqui que eu tava, se eu não me engano eu tava assim. De 99 para 2000 eu tava nessa empresa. E quando eu conheci essa pessoa, vou chamar ele de Judas. Quando eu conheci esse Judas, ele a gente trocava umas ideias assim e parecia, primeiro se demonstrou uma pessoa que queria me ajudar, não sei, na minha cabeça parecia uma pessoa boa que queria ajudar eu a me destacar, às vezes até dava umas dicas de como se portar. Era uma pessoa mais velha que eu tinha 18 anos, essa pessoa tinha 22 anos. Então era uma pessoa que tava me dando umas dicas, eu acho que ele já tinha até casamento e coisa. Então tava me dando umas dicas de como me portar naquele trabalho. Que aquilo ali poderia ser uma porta boa para nós, se a gente aproveitasse de crescimento. Então, só que na época não tinha, sabe, quando tu não tem essa ideia, não tem essa visão da coisa, parece que aquilo te se esvai nas mãos. Uma areia assim que tu tem e se esvai. Porque eu tinha esse desequilíbrio em tudo, né? Era uma coisa que
que atrapalhava essa questão de estar assim nesse tipo de trabalho, ter essas funções para fazer e muitas vezes não estar focado naquilo para resolver, ou não ter energia suficiente para resolver, talvez essa seja a palavra. Não tinha esse foco, sempre tinha alguma coisa que tirava minha atenção, me atrapalhava, um outro pensamento, de alguma coisa que faltava, ou aquilo que eu falei que às vezes eu ia para casa e eu não ficava bem, só ficava bem quando estava nesse tipo de ambiente. Então isso aí acabava desgastando, sabe? Porque eu lá acabava assim ficando, não sendo produtivo, acabava sendo uma coisa muito lenta para os padrões da informática, que tem que ser um negócio produtivo e que dê bastante resultado. Então nessa empresa eu conseguia até me entrosar com uma ou duas pessoas. Lembro até que tinha um rapaz que tinha quase a minha idade, e na época ele já estava lá, ele estava se destacando, ele não tinha acho que faculdade, nada, e só tinha feito curso de informática também, de bairro, de novo, e estava super bem lá, estava se dando bem, estava com uma ideia boa, sabe? Então, assim que eu tava num ambiente que tinha pessoas que saíram do nada, tinham cursos de informática, de bairro, desses cursos que tu entra, aprende o básico, às vezes de informática, de lógica, e entra, e simplesmente eu estava lá. Então, e eu assim, eu entrei naquilo ali, eu era, tecnicamente, era para eu me destacar melhor, era para eu ter uma evolução melhor. A ideia seria essa, exatamente. Mas na prática não era, por conta desse tipo de coisa que eu falei, esse tipo de carência que eu tinha. Então, como eu falei, eu me entrosei até com esses outro rapaz aí. E até visitei ele uma vez também na casa dele, fui de bicicleta e... Mas assim, não era uma coisa recíproca, sabe? Era só uma visita assim de social, assim, só pra dizer que, nossa, visitei alguém. Mas tipo assim, não era uma coisa firmeza, sabe? Esse cara aqui poxa, virou um amigo, entende? E parece que era uma necessidade minha mais que tudo nessa época, ter uma pessoa que eu pudesse preencher na minha vida pra eu conseguir, tipo assim, dar outros passos para meus objetivos, entende? Ou ter um amigo de verdade, ou ter... Era quase um sonho, eu lembro que eu acho que isso virou até um sonho, assim. Preciso ter um amigo de verdade, porque senão a minha vida não tá legal. E também não tinha relacionamento, menina, nada, mulher, nada. Então era meio que se resumia aquilo ali. Não tinha nem cabeça pra me desenrolar com alguma mulher e ter um relacionamento desse tipo. Então, ou às vezes ia, por exemplo, eles davam muita... Eles incentivavam a sair, às vezes em danceteria e coisas assim, vai lá que tal pessoa tá lá. Né? E eu ia e pá, e não acontecia daí as coisas que eu queria que acontecesse. Aí era mais uma decepção, sabe? Tinha lá as mulheres às vezes que eu me interessava e tava lá e pá, mais uma decepção, entende? Mais uma coisa assim que não acontecia. Então tudo isso se voltava assim pra mim que eu pensava, nossa, sabe quando tu tá num meio assim que tu não se encaixa? Tu tá num círculo social que tu não se encaixa? Então era isso que acontecia. Eu não me encaixava naquilo ali, não era do meu feitio sair da ceteria, por exemplo. Nunca gostei disso. Mas tentava fazer porque eles diziam que ia ser bacana, ia ser legal, tentava me encaixar. Tá? Eles iam às vezes, vamos jogar um futebol aqui pela empresa. E era, bom, eu até ia assim, porque era uma coisa que também era um esporte que poderia ajudar a encaixar melhor na empresa. Entende? Então, quanto aos donos da empresa, os patrões, eles deram total apoio para se desenvolver bem na empresa. Tanto que esse cara que eu falei, esses dois caras, o Judas e o outro rapaz, que eu não citei o nome, eles estavam super bem, se destacando, indo bem na empresa. E eu ali eu comecei a perder o foco, sabe? Então chegou, acho que ano 2000,
eu até, esse cara que eu falei que era o Judas, ele começou até a se aproximar mais, assim, de mim, porque eu acho que era uma época que a gente pegava ônibus, né? Bem antigamente era o que era a realidade aqui na cidade, as pessoas, a maioria andava de ônibus mesmo. O sistema público aqui funcionava bem, então o pessoal usava mesmo ônibus, não era tão comum assim, o cara pegar o carro e ficar gastando assim. Então, eu lembro que a gente ia de ônibus e a gente acabava pegando esse ônibus junto para ir pro trabalho. Então era mais um momento que tinha de conversa, de entrosamento, de troca de ideia. Mas não era uma troca de ideia sadia, como hoje em dia eu diria: fulano, você tá assim, se perdendo aqui e ali, eu tô sentindo isso. Eu acho que tu tem que fazer isso para te melhorar, eu acho que tu tem que fazer isso ou aquilo. Era uma coisa assim. Era bobagem, assunto que não tinha nada a ver. Que não agregava em nada. Assunto que não. Assunto que não ia agregar na minha vida coisas boas, vamos dizer. Eram bobagens de. Às vezes de jogos, ou sei lá, outro que tipo de assunto que pudesse ser. Mas eram assuntos assim que não agregavam no que poderia ser. Por exemplo, esses caras aí que trabalhavam comigo, eles poderiam chegar e chamar: faça isso, faça aquilo. De repente tu vai. De repente tu vai ter um desempenho melhor. Talvez alguns até fizeram, mas eu acabei não, não absorvendo. Não absorvendo o que eles falaram. E assim foi, sabe? Eu tava nessa empresa e chegou um ponto que. Chegou um ponto que ficou insustentável, que eu não tava entregando o que precisava entregar. E eu acabei sendo afastado daí. Era um estágio na época, mas era um estágio que tinha uma chance boa de ir pra frente. E uma das coisas que eu lembro, assim, né, que eu acho que eu falei com uma pessoa dessa aí, esse Judas, na época que eu fui tirado embora, daí eu conversei com ele, eu falei: tens uma dica pra me dar, alguma coisa? E ele disse assim: vai lá e fala com tal pessoa, que não sei o que, tenta conversar, se oferece pra trabalhar. Mas tipo assim, era uma coisa assim de humilhação, sabe? Ele falou uma coisa assim degradante pra mim. Que ia ser bom eu fazer: vai lá e tenta conversar, pede mais uma chance. Isso depois de eu ter sido afastado. Ele veio falar isso. Quando na verdade, se fosse uma coisa séria dele, ele poderia ele mesmo ter ido lá e dito assim: eu vou falar com o fulano de tal e dar uma chance pra ele, de repente ele vai melhorar aqui no trabalho, eu vou dar umas dicas. E na informática, uma das coisas importantes é isso aí, você tem que ter sair do trabalho e muitas vezes em casa você tem que ter desenvolver essas coisas, tem que ter em casa, manter esse padrão, criar as coisas em casa também. E foi uma coisa assim que eu não tinha, em casa eu não tinha esse padrão de manter, de ficar fazendo, não fazia nada disso. E esse Judas pegou e fez isso. Eu lembro que eu fui lá, falei, aí eles disseram que não deu, minha chance já foi. Aí eu lembro que um belo dia lá, não lembro o que aconteceu, ele ainda tava tirando sarro lá. Que eu fui lá e, como se na piada dele, ele levou tudo pra uma piada. Ele falou: como se tu viesse trabalhar como se nada tivesse acontecido. Tipo assim, não foi isso que aconteceu, mas pra fazer virar uma piada, pra tirar sarro, eles usaram isso. Ele usou e envenenou outras pessoas lá com isso aí, que o cara veio trabalhar como se nada tivesse acontecido, como se o cara fosse um louco, um demente. Mas não era o que tinha de verdade, era uma situação que eu fui pedir de repente um apoio, tal, alguma coisa pra contornar, mas era uma coisa que já tinha acabado minha vez, não tinha sentido nenhum mesmo em ter falado aquilo. E
1999 foi basicamente isso aí, foi essa história aí. Esse ano aconteceu essas coisas, eu iniciei a faculdade na metade do ano pra frente de sistemas de informação e conheci esse Judas aí. Que na época se dizia um amigo, mas vejam que já de cara ele já dava indícios que não era um amigo. Ele tava ali, ele se dizia amigo, ele me convidava às vezes pra ir na casa dele, jogar videogame, coisa que era uma coisa que eu achava bacana, assim, eu me divertia. Sempre gostei na época de jogos, então tinha muito isso. Quando fiz ensino médio eu joguei muito assim online, jogos online, então eu tinha muito disso, assim, veio comigo esse pensamento de jogos, assim. E esse Judas ele sempre foi muito competitivo nessa coisa de jogos, sempre foi uma coisa que a gente acabou se entendendo, assim, se interessar tanto jogo de futebol, jogos de tabuleiro, jogos de videogame, então sempre tinha essa. Então acho que esse cara, ele acabou se interessando em ter alguém assim para ele jogar, alguma coisa assim. E na minha época, assim, aquilo ali, realmente aquilo, era uma amizade pra mim. Aquilo, eu pensei, não, isso aqui realmente que tá acontecendo aqui é uma coisa saudável, entende? Só que conforme for os vídeos aí eu vou falar pra vocês como foi e que não foi bem assim que se desenrolou.